depressão não é algo ligado a gênero, a classe social ou à idade. Cada vez mais a gente tem percebido crianças com depressão. Pode ter causas biológicas, genéticas, hereditárias. Os principais sintomas são falta de apetite ou excesso de apetite, falta de sono ou excesso de sono, irritação é um dos sintomas que a gente costuma verificar na depressão, desânimo exacerbado, falta de vontade de fazer as coisas, falta de libido, diminuição da libido, diminuição da atividade laboral, são as principais características que nós temos. Na maioria dos casos que a gente acaba atendendo aqui no consultório, a pessoa não consegue fazer essa autoavaliação. E aí muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de algum familiar ou para trazer a pessoa para tratamento ou para investigação e até mesmo motivar, porque existe ainda um grande preconceito quando a gente fala da depressão, como se fosse exemplos, falta de Deus, falta de vontade própria, falta de ter o que fazer, e a gente sabe que nós estamos falando de uma doença. A gente primeiro tem que classificar, existe a depressão leve, moderada e a grave. Então não são todos os casos de depressão que vai ser necessário um acompanhamento com o médico psiquiatra. Lembrando que somente o médico é o profissional responsável por fazer o diagnóstico. E em casos de necessidade de medicação, quando a gente fala de depressão moderadas ou graves, é necessário um acompanhamento médico, de preferência com o psiquiatra, que é o médico especializado no assunto. Minha sugestão sempre é: primeiro a gente busca terapia, a gente vai ter aí um bom profissional da psicologia para auxiliar, e esse profissional da psicologia ele vai fazer um encaminhamento para o psiquiatra quando necessário, como eu disse, nos casos moderados a graves. E aí é importante esse casamento entre esses dois profissionais, psicólogos e psiquiatra, porque eles vão precisar trabalharem juntos para a melhora do paciente. Eu costumo dizer que para a depressão a gente está falando de um tripé. Um pé é a terapia, o outro pé medicação quando necessário e um terceiro atividade física, seja ela qual for. Isso é comprovado cientificamente o quanto a atividade física para melhora de sono, de irritação, a questão dos alimentos, a disposição para o dia a dia, ela tem um benefício. Eu costumo falar que a gente não vai tomar remédio para o resto da vida, né? Somente pacientes graves com depressão refratária. Na maioria dos casos, a medicação tem começo, meio e fim. Terapia também tem começo, meio e fim. Só que a atividade física ela é importante, necessária e contínua para o resto da vida.